mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Bom dia. Agora sim. Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Graças a Deus que você está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você. Bom, primeiramente, deixa eu dizer que preciso observar que o nosso pastor não está aqui hoje, né? Nem o pastor, nem o pai, Paulo filho, né? Eles estão viajando. Então, lembre-se deles, né, em suas orações, para que eles tenham um tempo abençoado. E ore também por todos aqueles que estão viajando, né? Tanta gente viajando. Mas graças a Deus vocês estão aqui, vieram hoje. E vamos louvar a Deus, né, com todo o nosso coração. Quero convidar você a ler um texto de Deuteronômio, capítulo 6. Não sei se tem aqui. Não tem? Não, tudo bem, vamos lá. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Números, não, Levítico, Números e Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler do verso 4 a 6. Diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ame o Senhor, seu Deus. Esse texto é conhecido como Shema Israel, né? Todo judeu proclama, né, ou declama, ou ora esse texto toda manhã e toda noite. E Jesus também, quando perguntaram para ele, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Jesus citou esse texto, né, em Mateus 22, 37 a 40. E o que quer dizer coração, alma e forças, né? Jesus colocou entendimento também, tá? Não que ele acrescentou, mas na tradução grega a palavra se ampliou. Coração fala das nossas decisões. Então, amar a Deus de todas as nossas decisões e prioridades. A alma fala da vida toda do ser, da espiritualidade do nosso ser. Entendimento fala da mente, do nosso pensamento, da nossa razão. E de forças fala dos nossos recursos e capacidades. Então veja que nós devemos amar a Deus em todos os aspectos da nossa vida e do nosso ser. Não somente num momento de devocional em casa, não somente num momento na igreja, mas em todas as nossas atitudes, em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas ações, nós devemos amar a Deus. E é isso que eu quero convidar você nessa manhã, amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Vamos louvar a Deus. Fique de pé, por favor. Tu és filho
Glória a Deus. Vou pedir para a irmã Conceição fazer uma oração de adoração ao Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Quero convidar você a ler outro texto bíblico, que está em Salmo 115. Nós vamos ler do 1 ao 9. Salmo de número 115. Nós vamos ler do verso 1 ao 9. Salmo 115. Diz assim: Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata, de ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Pé, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem. E todos os que nele confiam. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Amém? Esse salmo ele confronta diretamente a nossa autossuficiência, né? A nossa autopromoção, a nossa confiança em nossos recursos, na nossa inteligência, na nossa vanglória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada a glória. O Salmo fala que confiar em ídolos é inútil, e é inútil mesmo. Talvez você não recorra a nenhum ídolo, a nenhum dessas estatuetas, como ele falou aqui. Mas talvez esteja confiando ou esperando em algo que não seja Deus. Isso também é uma forma de idolatria. Confie no Senhor, ó Deus. Confie no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Quero convidar você a ter um breve momento de oração. Em que ou em quem você tem confiado? Tenha esse breve momento de oração. Confesse os seus pecados. Confesse se você não tem. Entregue tudo a Deus. Entregue nesse momento. Faça essa oração e será quebrada pelo louvor. Em nome de Jesus. Meu clamor, tu escutas.
de amor, esperança sem fim, ausente. O teu toque, tua bondade, libertas meu ser, amor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras de mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. Teu toque, por tua bondade, libertas meu ser, amor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, ser glorioso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Louvado seja Deus. Quero ler mais um texto com vocês, Romanos 12. Romanos 12, vou ler do versículo 1 e 2, tá? Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, o culto racional envolve a totalidade do nosso ser. Como a gente leu no primeiro texto lá, o Shema Israel, o texto que fala, ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma e de toda a tua força, fala de integralidade, né? E o culto racional envolve isso, né? E implica que a nossa adoração se manifesta não apenas em palavras, né? Mas também em atos concretos, inclusive na forma como administramos e oferecemos os nossos recursos. Então abrange toda a nossa vida. Esse é o nosso culto racional. Eu quero convidar você que trouxe nessa manhã a sua oferta, o seu dízimo, você pode fazer isso durante o louvor. Vamos ficar de pé mais uma vez?
tudo que há em mim. Entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Canto essa canção, te entrego a ti, Jesus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, teu nome dá louvor. Sentir tua alegria, partilhando a sua. Louvado seja Deus. Vou pedir para o presbítero Raimundo fazer uma oração a Deus de gratidão. Amém. Amém, Jesus. Sim, Pai. Oh, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Pode se sentar, por favor. Pode ficar aqui, quer ficar aqui já, fica junto. Tranquilo. Glória a Deus. Breve catecismo, né? Nós tivemos aula hoje, né, às 9 horas, tivemos
a continuação do nosso estudo do Breve Catecismo de Westminster, a professora Deníria que nos trouxe hoje o ensino. E louvado seja Deus, porque a gente tem se dedicado a estudar esse catecismo e a profundidade que ele tem também nos faz refletir mais sobre a palavra de Deus e tem sido uma bênção. Vamos ler, como todo culto a gente faz, a leitura. Hoje pergunta 53, que exige o terceiro mandamento, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos ler a resposta juntos? O terceiro mandamento exige o santo e reverente uso dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. Amém? Maravilhoso. Então não é só o nome de Deus em vão, é os títulos, os atributos, as ordenanças. A palavra de Deus é santa e não deve ser usada em vão também. Maravilha. Vamos à agenda da semana. Não temos agenda essa semana, né? Porque tem feriado e nós não teremos agenda durante a semana. Mas retomamos domingo, EBD 9 horas, né? Com a continuação do catecismo. E também a escola de novos membros. Projeto da Reforma. Não sei se todos foram ali ver hoje. Quem não foi, dá uma espiadinha depois. A última parte que ainda estava de pé, né, caiu, foi derrubada, graças a Deus, que era um banheirinho lá. E agora deu para perceber realmente o tamanho do espaço. Porque antes parecia, nossa, está meio pequeno ainda. Mas agora a gente viu que vai ser um espaço muito legal, né? Mas glória a Deus. Vamos lá. Você que contribuiu, muito obrigado. Continue nos abençoando nessa obra, porque a parte de revestimento, vocês sabem que é a mais cara da obra, né? E a gente está chegando nessa fase. Tá? Vai ficar muito lindo mesmo. Então, glória a Deus, a gente já está 80%, né? E vamos alcançar a nossa meta. Maravilha? E hoje quem irá nos trazer a palavra é o seminarista Vinícius. Pode vir aqui, Vinícius. Ele é um presente de Deus para nós aqui. E é uma alegria ter ele aqui, né? Eu tenho tido o privilégio, né, de entrevistar os seminaristas junto com uma equipe, né, um grupo de outros, de reverendos ali. Eu sou o único presbítero no meio dos reverendos, então dupla honra para mim. Mas eu tenho ouvido eles falarem, sabe? É uma comissão que avalia os seminaristas. E eu louvo a Deus pelo compromisso que esses jovens têm, sabe? O compromisso que eles têm com Deus, acima de tudo. E não é fácil ser um seminarista, não é fácil pela carga de estudos e trabalhos que eles têm que fazer. E eles têm uma vida para cuidar também. Muitos já são casados, têm filhos, e não é muito simples, não. Mas eu louvo a Deus pelo chamado, porque eles têm provado que eles são realmente vocacionados, né, por perseverarem diante das dificuldades. E aqui está um seminarista que hoje vai nos trazer a palavra de Deus. Vamos orar por ele? Amado Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome, Pai, pela vida do teu servo, Pai, que dispôs a própria vida, Senhor Deus, para ser servo do Senhor na tua obra, Pai. Eu quero pedir que o Senhor abençoe ele, Pai. Abençoe ele nessa manhã, continua abençoando ele no seu ministério, na sua caminhada, Pai, e que ele seja um homem honrado, Pai. Em tudo que ele fizer, seja abençoado e próspero, Pai. Nós oramos e agradecemos pela vida do Vinícius, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês.
Como o presbítero Paulo falou, meu nome é Vinícius, sou seminarista ali na Igreja Presbiteriana do Bairro Alto, trago de lá do reverendo André um abraço para essa querida igreja. Está tão pertinho, mora aqui do lado, né? Mas trago de lá um abraço. E hoje tenho essa honra e essa responsabilidade de trazer a palavra de Deus aqui para os irmãos do Olaria. Muito grato aí ao nosso pastor, meu amigo pessoal, pastor Paulo. Beleza? Então vamos lá, gente. Hoje eu estou com essa responsabilidade de continuar falando sobre trabalho. Nossa terceiro episódio dessa série falando sobre trabalho e como a gente tem uma relação difícil com o trabalho. Uma relação que começou tão bem pensada pelo próprio Deus, e a gente foi dificultando tudo, tanto que a gente colocou até esse nome de trabalho, né? Que, como vocês já sabem, já deve ter falado aqui, vem de um instrumento de tortura, do tripalium. Então ficou essa convenção, né? Trabalho sendo uma coisa socialmente aceita, onde você faz alguma coisa que não necessariamente você gosta muito, em troca de dinheiro, e de tudo que o dinheiro pode comprar, e de mais do que isso, na verdade. Hoje em dia, o trabalho, na verdade, ele tem moldado quem nós somos. O trabalho ele tem definido o que nós somos. Você pode ter se pegado algumas vezes na prática de conhecer uma pessoa, e às vezes a primeira pergunta que você faz é o que você faz, o que você trabalha. Você nem o nome você não sabe da pessoa. Você pergunta, qual que é o seu trabalho, o que você faz? Então, o trabalho hoje ele define, muitas vezes, quem a gente é. A gente estima demais esse conceito de trabalho. E não é nem pelo trabalho em si, porque, enfim, a gente está numa semana de feriado prolongado. E eu acho que não é todo mundo que está ansioso para esse feriado passar rápido para voltar a trabalhar, né? Eu imagino que seja nessa... Um ou dois talvez esteja ansioso, mas não é todo mundo. Então, a grande verdade é que a gente nem gosta tanto do trabalho em si, mas a gente gosta das coisas que ele proporciona para a gente. Talvez a principal coisa que o trabalho proporcione para a gente seja a tal da segurança. E a gente gosta muito de segurança, né? Segurança talvez seja a coisa que a gente mais gosta nessa vida. Essa semana eu estava pesquisando e fazendo algumas cotações de plano de saúde. Vai ser a primeira vez que eu vou ter um plano de saúde assim meu, assim, sabe? Antes eu era só dependente, agora estou fazendo um para mim e para minha esposa e tudo mais. E plano de saúde é uma coisa maravilhosa, né? Porque daí você tem lá o diferencial da maioria deles é que você tem o internamento incluído, né? O internamento é de graça. Se acontecer alguma coisa, você pode ficar internado num hospital bom, num apartamento lá com um leito único, ar-condicionado, televisão e tudo mais. E aí a gente gostaria de nunca usar, mas sabemos que está lá preparado se a gente precisar. A gente dá graças a Deus pelo SUS mesmo, que proporciona para a gente tanta coisa boa de graça, mas também graças a Deus porque a gente não precisa usar ele, né? Graças a Deus que a gente consegue ter uma condiçãozinha melhor, e talvez se a gente, quando estamos andando na rua, viajando, e a gente pode ficar com essa segurança de que se acontecer alguma coisa trágica, alguma coisa difícil, a gente vai ser bem recebido num hospital bom, com rapidez e tudo mais. E aí a gente acaba pagando o plano de saúde por muito tempo, às vezes, e não é uma coisa barata, geralmente é uma pequena fortuna que você paga. Mas se você pensar bem, a gente paga mais pela segurança de ter do que realmente para usar, e a gente realmente não quer usar. A gente acaba pagando essa fortuna por mês para que a gente tenha a tal da segurança. Isso é para mostrar como que a gente ama essa segurança. Como a gente ama ter alguma coisa para se segurar e dizer, olha, aqui eu estou tranquilo, aqui eu posso descansar. E aí, quando o seu emprego te proporciona isso, e mais ainda, quando você tem alguma coisa no seu emprego que te dá segurança do seu emprego, daí é melhor ainda, né? Quando você é concursado, quando você tem um cargo comissionado, daí é bom demais, né? Porque daí você, além de tudo, você tem segurança de que você não vai perder o seu emprego de uma hora para outra. E não é nem só você que pode ter segurança. Você já viu a relação de um banco com um funcionário público? É uma coisa linda, eles amam o funcionário público. Então, um banco também tem segurança, as pessoas em volta também têm segurança, e você, sua vida, decola, fica tudo muito bom, e aí você corre o perigo de achar que está com a vida resolvida.
Mas aí a gente percebe que essa segurança nossa, essa segurança que a gente tanto estima, ela é muito ilusória. Ela, na verdade, ela não existe. E aí, deixa eu te contar algumas histórias, 3 historinhas, rapidinho, só para mostrar como essa segurança, às vezes, do nada, ela vai por água abaixo. Um cara chamado Brandon Lee, filho de um grande ator chamado Bruce Lee, que todo mundo deve conhecer. Brandon Lee, ele ia também ser um ator tão bom, talvez até melhor do que o pai dele. Só que quando ele estava gravando o primeiro filme que ia estourar dele, ele acabou morrendo nas filmagens. Num acidente lá, morreu. Outro exemplo parecido com esse é do Heath Ledger, que gravou o Batman lá, né? Ele era o Coringa no Batman, e todo mundo elogiou a atuação dele, ele ia ganhar o Oscar e ele morreu logo antes de ganhar o Oscar. Ele morreu logo antes de talvez concretizar o sonho da carreira dele. Ele até ganhou o Oscar, foi bem triste na época, ganhou o Oscar póstumo, né? E aí mais perto da gente, o grande Ayrton Senna aqui, acabou morrendo, enfim, ele já conseguiu conquistar bastante coisa, mas ele acabou morrendo sem conseguir ver a fundação dele decolar, que é o que ele queria, e também sem conseguir pilotar a Ferrari, que também é um sonho dele. Isso é para mostrar que a nossa segurança ela é tão frágil que uma coisa tão normal quanto a morte acaba com ela. Ela mostra que a nossa segurança ela é totalmente ilusória e que ela a gente não pode se pautar nela. Acho que o meu microfone falhou. Vou pegar outro aqui. Maravilha. Então, essa nossa segurança é totalmente ilusória e a gente acaba se pautando nela e não deveria, porque ela, de uma hora para outra, acaba. Tem uma história na Bíblia que fala sobre isso, e agora eu quero que você leia comigo, não sei se vai ter no slide, mas se você tiver a Bíblia aí, se você não tiver, presta atenção na leitura aqui, que eu vou ler devagarinho. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, está lá em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, a gente vai ler do versículo 16 até o versículo 21. Lucas, capítulo 12, versículo 16 até o 21. Acompanha lá comigo. Contou-lhes então esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim é com aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico em relação a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra está aqui, Pai. A palavra foi aberta, foi lida. Eu estudei ela durante essa semana, eu busquei a sua presença, eu busquei que o Senhor estivesse aqui comigo hoje, mas, Pai, se isso não se concretizar, se eu estiver falando aqui sozinho, Pai, isso aqui não vale de nada. Então, Senhor, que não seja mais eu falando, mas que seja a sua voz falando com o seu povo aqui na Igreja Presbiteriana da Olaria. E que os filtros no ouvido do seu povo aqui também sejam retirados, para que o Senhor seja ouvido. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema de hoje é quando o trabalho se torna um ídolo. É um tema bem sensível, porque, honestamente, trabalho e idolatria parecem combinar de uma maneira assustadora. Parece muito que trabalho foi feito para ser idolatrado. Na verdade, eu estou cada dia mais convencido de que toda a gama de pecado que a gente comete, ela tem uma raiz na idolatria. Mas o trabalho, sobremaneira. Porque o que é idolatria? Vamos, só em termos gerais, vamos dizer o que é idolatria. É tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, adora no lugar de Deus, ou você exige dessa coisa algo que só Deus pode te dar. Isso também é idolatria. E isso é tão combatido na Escritura, desde o começo lá, a gente já leu esse versículo aqui hoje no nosso culto, que quando lá, na primeira vez
que Deus fala com o seu povo através de Moisés, a primeira coisa que ele fala, a primeira coisa que ele combate é a idolatria. Ele diz, eu sou o teu Deus, não tenho outros deuses diante de mim. Isso no capítulo 5 de Deuteronômio. E como se não bastasse, no capítulo seguinte, depois dos 10 mandamentos, ele volta a dizer, ouve Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Deus, como a gente leu aqui agora há pouco. Tudo isso numa época, meus irmãos, em que não existia monoteísmo. Simplesmente monoteísmo não existia, esse não era um conceito válido. Existiam até alguns povos que adoravam um só Deus, assim como o povo de Israel, mas eles não desvalidavam a existência de outros deuses. Na cabeça deles, o nosso Deus apenas era um Deus mais forte, que poderia matar todos os outros deuses, quem sabe? Mas isso, veja bem, isso não é monoteísmo. Isso é um politeísmo que acredita, que adora e tem reverência com um só Deus. Então, o verdadeiro Deus, o único Deus, vem e quebra todo esse paradigma e diz, não, os outros deuses, na verdade, eles não existem. Eu não sou só o mais forte, eu sou o único que existe. Adore só a mim, porque eu sou o único que existe. Mas parece que a gente não aprendeu. Parece que o tempo passou, parece que as coisas começaram a evoluir, a modernidade veio, mas a gente ainda não aprendeu essa lição tão básica da fé cristã. Porque talvez hoje a gente, como o presbítero falou, talvez hoje a gente não se proste diante de uma imagem, talvez hoje a gente não tenha um ídolo lá na nossa casa, mas a gente continua sendo perseguido pela idolatria e agora cada vez mais sutil, de maneiras cada vez que menos dá para se perceber e de maneiras cada vez mais perigosas. Tanto é que Calvino, muito tempo depois dessa passagem lá de Deuteronômio, Calvino vai dizer, cuidado, o coração humano é uma fábrica de ídolos. E agora a gente está aqui, idolatrando o nosso trabalho, tratando o nosso trabalho como se ele fosse a fonte de toda a nossa segurança, como se ele fosse a fonte de todo o nosso prazer, e como se ele fosse um Deus, exigindo do nosso trabalho coisas que só Deus pode dar para a gente. Como se o dinheiro, como se a segurança, como se o plano de saúde bom, ou um seguro de vida bom, como se isso fosse todo o cerne da nossa esperança. Então é nesse momento que na sua vida e na minha vida hoje, o trabalho se torna um ídolo. E eu digo que o trabalho combina tão bem com a idolatria, porque chega a ser difícil diferenciar uma coisa da outra. Claro que você precisa de dinheiro, claro que você precisa de segurança, claro que é bom você ter um plano de saúde para os seus filhos e para sua esposa, para o seu marido. Claro que você precisa ter um seguro de vida, claro que você precisa se sentir seguro. E aí a pergunta que fica, talvez no seu coração, é a mesma que fica na minha. Qual que é o limite? Como que eu não vou idolatrar uma coisa que é tão necessária nos nossos dias? Porque o caminho e vocês vão concordar comigo, o caminho não é você largar a mão de tudo. Então eu não preciso de nada disso, não preciso de plano de saúde, não preciso nem de emprego. Deus vai me sustentar. Não é esse o caminho, mas qual que é, onde fica essa linha? Ela é muito tênue, não dá para saber onde é que ela está. Onde eu estou idolatrando o meu trabalho, meu dinheiro, minha segurança, meus bens, e estou esquecendo de Deus. Onde que fica isso? Esse problema, meu irmão e minha irmã, esse não é só um problema de uma pequena incompreensão da vida ou bíblica. Na verdade, isso daqui é uma desordem no nosso coração. É um momento em que a gente passa a enxergar o nosso Deus Criador como se ele não fosse o Deus Criador. Nós nos esquecemos frequentemente que o nosso Deus, que nos criou todas as coisas, inclusive o seu trabalho, o seu dinheiro e os seus bens, é Ele quem sustenta todas as coisas. Então, através do texto que a gente leu aqui, a gente vai perceber que Jesus nos fala hoje aqui que a nossa segurança não está no que nós acumulamos, mas mas em Deus, que sustenta todas essas coisas. E dessa história que ele nos conta aqui em Lucas capítulo 12, versículo 16 até o 21, nessa história, a gente pode começar entendendo que o problema não está em juntar riquezas. Veja lá comigo o versículo 16, o 17 e o 18. Contou-lhes então esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Assim disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Jesus começa falando de alguém que está fazendo algo bom. Jesus começa falando de alguém que trabalhou e que juntou uma boa quantia de bens, de dinheiro, de coisas valiosas.
a terra do homem rico produziu, e se ela produziu, ele foi abençoado, a gente pode dizer que Deus estava na vida dele. Talvez ele fosse um homem crente, talvez ele fosse um homem piedoso, um homem que agrada ao Senhor, então o Senhor vai e o agracia com muitos bens. Seus celeiros ficaram pequenos e ele teve que planejar uma ampliação, assim como a gente está planejando aqui um novo momento, um novo ambiente ali, um novo espaço, porque está precisando, porque Deus tem abençoado. Isso é bom, a gente não pode crucificar isso. Porque às vezes a gente bate no peito com certo orgulho, nós presbiterianos, e dizemos que não pregamos a teologia da prosperidade, e não tem que pregar mesmo, ela não é bíblica, ela é uma heresia, a gente precisa fugir dela, mas fato é que pela graça de Deus, por algumas vezes ele nos agracia com certa quantidade de bens, com uma vida financeira melhor. Graças a Deus por isso, faz parte da vontade dele que a gente saiba lidar com isso. Faz parte da vontade dele e da mordomia cristã que toda essa riqueza, todo esse dinheiro que ele nos empresta, seja bem cuidado, para que a gente dê conta para ele depois. Jesus não está condenando o homem rico porque ele trabalhou e procurou uma condição melhor, e não está nem mesmo condenando esse homem rico por construir celeiros, por ter uma ambição, por entender que dessa forma seria mais fácil cuidar dos seus bens. Na verdade, Jesus até aqui, até esse momento do texto, ele ainda não fez nenhum juízo sobre o homem rico. Ele não fez nenhuma crítica sobre o homem rico. É provável, inclusive, que a gente esteja falando, quando fala do homem rico, de pessoas muito parecidas comigo e com você, de um homem que talvez fosse um crente muito assíduo, que talvez ele viesse domingo toda vez de manhã no culto, na escola dominical, talvez seja um homem muito parecido comigo. Talvez a única diferença entre ele e eu seja que ele tem dinheiro. Talvez seja essa a diferença. Talvez a única diferença é que ele passou por uma fase muito boa e agora ele tem certa segurança terrena. A gente fala muito sobre manter, e aqui que mora o perigo, tá? Talvez a diferença nossa seja essa, que ele está numa fase muito boa. E aqui, isso é muito bom, ok, mas também é perigoso. Porque a gente fala muito sobre nos manter firmes nos momentos difíceis, sobre manter a esperança nos momentos em que a esperança já não existe mais. Por manter os olhos em Cristo quando a tribulação vem, quando o mar está agitado, mas pouco se fala sobre como é difícil se manter firme quando está tudo bem. Percebam que no episódio lá do Mar da Galileia, eu só quero lembrar isso aqui para vocês, os discípulos só vão falar com Jesus que estava dormindo, quando? Quando a tempestade aperta. Quando pescadores treinados, pescadores experientes, agora já não conseguem mais lidar com essa tempestade. Ou, lembrando de outro caso, quando o Jairo, um líder espiritual de sua época, viu sua filha praticamente à beira da morte, e aí para ele já não tinha mais saída, o médico já não tinha mais o que fazer, e aí então ele vai procurar Jesus. Veja bem, a gente está falando de homens piedosos, a gente está falando de líderes cristãos, a gente está falando de pessoas que não tinham falta com Deus. O ponto aqui a gente precisa praticar essa mordomia cristã, a gente precisa cuidar daquilo que Deus nos deu. O problema não tá em cuidar das coisas que Deus nos deu, mas esquecer que foi Deus quem nos deu essas coisas. Use a sua vocação para que você tenha um conforto melhor. Use a sua vocação para que o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge tenha uma condição de ter um plano de saúde, talvez. Mas não esqueça que o plano de saúde, a condição, o conforto, quem está te dando é Deus, não é você. E o mais importante, quando você estiver bem, quando Deus te abençoar, porque isso vai acontecer em nome de Jesus, e quando Ele te abençoar, não esqueça que é Ele quem está te abençoando. Cuidado que Deus deu para nós não é o problema é esquecer do Deus que deu as coisas para nós. E é exatamente o problema do homem do texto aqui. O homem começa muito bem, suas plantações vão bem, ele junta uma boa quantidade de suprimento, ele tem dinheiro, ele constrói os celeiros, ele guarda suas coisas, só que aí parece que no versículo 19 ele perde a linha. Ele começa muito bem, só que depois parece que ele vai longe demais. Veja lá comigo, a gente está lá no versículo 18, já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. Até aqui, tudo bem, beleza. Até aqui, Jesus não deu nenhuma condenação para ele. Mas daí no 19, ele perde a linha. Ele fala, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados
para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. É aqui o exato momento onde o trabalho se torna um ídolo na vida desse homem. Ele olha para aquilo que dá a ilusão da segurança dele aqui na terra e diz, sem pestanejar, que ali está o descanso dele. Um erro horrível, um erro crasso, um engano total. E geralmente quando a gente se depara com um erro na Bíblia, né, quando a gente se depara com alguém cometendo um erro, e isso é registrado na Bíblia, a gente que prega, né, a gente faz um caminho, às vezes, bem grande para linkar ele com um erro que a gente comete hoje em dia. E esse aqui nem precisa. Porque eu cometo muitas vezes esse erro, você talvez cometa muitas vezes esse erro. Ele tem riqueza, ele tem segurança. Funcionava naquela época, funciona hoje em dia. Ele caía em idolatria naquela época e a gente cai em idolatria hoje. Meu irmão, nós estamos correndo atrás de nada. Nós idealizamos uma realidade onde o dinheiro, a segurança e o descanso não faltam, mas nós nos esquecemos que o nosso verdadeiro descanso está em Cristo. No fim das contas, nós nos identificamos muito com esse homem rico aqui. A gente se prostra quando a gente está mal, a gente pede a misericórdia de Deus, a gente faz promessas muitas vezes, mas aí, quando fica tudo bem, os caminhos que nos levaram até certa situação, eles se confundem. A gente começa a ter a falsa sensação de que foi a gente, pela nossa própria força, que conseguiu chegar até ali, que a gente conseguiu construir tudo que a gente construiu, tudo que foi construído, irmãos. Deus é grandioso demais. E às vezes Ele usa pessoas que não têm nada a ver com a nossa fé para falar coisas que a gente tinha que aprender. E aconteceu isso uma vez. Um rapper chamado Emicida, lá no começo da carreira. Eu não aconselho vocês ouvirem Emicida, tá? Mas em uma música, em um verso, ele falou uma coisa muito cristã. E a gente devia guardar isso. É necessário voltar ao começo. Quando os caminhos se confundem, é necessário voltar ao começo. Se não sabe para onde ir, volta para o começo. Para não perder o rumo, não pode esquecer do começo. E eu te convido a fazer isso agora. Se por acaso você tem perdido muito tempo se preocupando com dinheiro, com segurança, com estabilidade, se isso está tirando teu sono, se isso está te cansando, se o caminho que você precisa seguir está confuso, está se confundindo na sua cabeça, ou se pelo contrário, você está muito bem, você chegou num patamar que você tanto desejou, talvez a sua aposentadoria saiu, olha que beleza, ou talvez você conseguiu um emprego muito bom, você foi promovido e agora finalmente você tem tempo para a família, finalmente você tem tempo para Deus. O caminho que você trilhou até aqui está confundido. O caminho que você trilhou até aqui está confuso na sua cabeça. Você não está sabendo dizer, irmão, você está se perdendo. O caminho que você está trilhando, trilhou ou vai trilhar, ele está confuso. E nesse caso, se esse é o seu caso, eu te convido, meu irmão, como o Emicida falou, eu te convido a voltar ao começo. E no começo Deus criou os céus e a terra. Os animais, as plantas, o homem e a mulher, tudo era perfeito, tudo convergia, tudo estava apontando para Deus, e até o trabalho que Deus deu para nós, para o homem e para a mulher, até esse trabalho era prazeroso, porque era só aperfeiçoar a criação que Ele já tinha feito perfeita, e até isso ia ser feito à luz da sabedoria que Deus estava dando para nós. E tudo isso para quê? Para que o lugar onde Deus habitasse com seu povo fosse cada vez mais agradável, fosse cada vez melhor. Só que aí o pecado entra no mundo. E quando a gente fala da grande história que a gente participa, do pecado entrando no mundo, da salvação, da redenção e da consumação dos séculos, é aí, nesse momento, quando o pecado entra no mundo, que nós começamos a ver o trabalho como um ídolo. E aí, por que eu digo isso? Porque a gente já não trabalha, Adão e Eva já não trabalham mais só para a glória de Deus. Eles trabalham para se sustentar, eles trabalham para ter o que comer. Só que o próprio Deus desfaz isso. O próprio Deus conserta isso, mandando seu Filho para morrer numa cruz, para que o pecado que desconfigura a nossa relação com o trabalho, com Ele e com os outros, seja perdoado. E agora nós temos liberdade novamente para fazer tudo, não só o trabalho, mas tudo para a glória de Deus. Deus não nos promete um salário ótimo. Na verdade, Deus nos promete um salário horrível, porque a única coisa que a gente tem para oferecer para Deus é o pecado. E o salário do pecado é qual? Deus não nos promete um salário ótimo.
Deus não nos promete um bom plano de saúde, Deus nos promete uma coisa muito maior. Deus nos promete a vida eterna. Ele promete segurança, não só para hoje, e não só para até o momento que a gente morrer. Ele nos promete segurança para toda a eternidade. Diferente da segurança desse homem que a gente leu aqui na nossa passagem. Uma segurança, desculpa a palavra, estúpida, porque ela se pauta em coisas valiosas para nós. Ela se pauta em coisas que valem aqui na terra. Jesus não economiza, inclusive, quando fala como Deus vê a pessoa que dá tanta importância para esse tipo de segurança. É um insensato, é um maluco, um doido. E se essa noite pedirem a tua alma? E se você morrer hoje? E aí, você vai fazer o quê com toda essa riqueza? Irmão, o plano de saúde acaba quando você morre. O seguro de vida, às vezes, até deixam os seus filhos e seu cônjuge numa situação um pouquinho melhor se você vier a falecer. Mas não garante que você vai reencontrar com eles nunca. A única segurança que a gente pode ter certeza é a segurança que o nosso Senhor Jesus nos dá quando morre na cruz e nos dá a vida eterna. É esse momento em que Ele garantiu segurança para o resto da eternidade, para mim e para você. É esse momento em que Ele nos deu o direito de dizer, em Jesus Cristo, eu sou rico e tenho segurança. Tem um hino muito antigo, não vai ter a projeção, mas eu creio que muita gente conhece, que vai dizer, vai exaltar essa segurança que Jesus nos dá. Ele diz, que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. E aí ele continua. E tem um refrão maravilhoso que é, conto essa história. Os irmãos conhecem? Cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Essa é a segurança que deve inundar o seu coração. Essa é a segurança que deve fazer você olhar para as circunstâncias e dizer, eu não preciso me preocupar. Só um spoilerzinho, a próxima perícope, a próxima trecho que vai dizer aqui é um trecho muito conhecido. Então Jesus disse, por isso digo a vocês, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, nem com o corpo, nem com o que vestir. A vida é mais importante do que a comida. E o corpo é mais importante do que a própria roupa. Olhem os corvos, os pássaros, eles não semeiam, eles não colhem, eles não têm armazéns, eles não têm celeiros, contudo, Deus os alimenta. Vocês têm muito mais valor do que esses pássaros. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer coisa tão pequena, por que então se preocupar com o restante? Que Deus continue nos abençoando. Quero orar com você. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, obrigado por essa segurança, Pai. Obrigado porque podemos dizer que tudo dando errado nesse mundo, tudo saindo do nosso controle nesse mundo, a gente não vai se acomodar, a gente não vai só sentar e esperar o Senhor fazer tudo, mas a gente sabe que o Senhor é poderoso para todas as coisas. A gente sabe que até mesmo quando a gente não tem saída, quando a gente já esgotou os nossos recursos, que foi o Senhor que nos deu, e os recursos que a gente consegue medir, o Senhor entra com providência e faz milagres, e faz coisas que a gente não consegue explicar, não consegue medir, não consegue entender. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos, Pai, pelo maior milagre de todos, o que a gente realmente não conseguiria, em hipótese nenhuma, alcançar, que é a salvação, que é poder dizer que viveremos eternamente contigo, assim como era para ser desde o começo. Tudo será reordenado, tudo será refeito, e nós viveremos com o nosso Deus. Essa é a nossa oração. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Vinícius, por essa mensagem. Obrigado. Que Deus abençoe. Que maravilha, né, irmãos? Que bênção de palavra que nos desperta, né?
nos desperte para a nossa atenção, aonde a nossa atenção deve estar, né? No autor e consumador da nossa fé, no sustentador de todas as coisas, né? Louvado seja Deus. Vamos orar. Deus, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Jesus, por essa mensagem, Pai, que falou ao nosso coração, Pai, que nos redireciona, Pai, para o Senhor, Pai, porque toda honra e toda glória, Senhor Deus, todo louvor seja dado ao Senhor, Pai, e a nossa vida deve ser conduzida, Senhor Deus, a Ti, para Ti, e para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Pai, leva-nos em segurança para a nossa casa, Pai, nos abençoa, Pai, nos guarda nesses dias, Pai. Alguns vão descansar, outros vão trabalhar, Pai. Que o Senhor esteja com cada um, Pai. Leva-nos em segurança e traz-nos em segurança. Abençoa o nosso pastor, Pai, que está viajando com a sua família. Guarda a vida dele, Pai, que ele tenha tempo de qualidade, Senhor Deus, que toda a sua família possa desfrutar de bons momentos, Pai. Visita também aqueles que estão viajando, Pai, protegendo-os, livrando-os de todo mal, livra dos acidentes, Pai. Protege a cada um, Pai. E nos dá, Senhor Deus, uma semana abençoada. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vão na paz. Obrigado.